Senhor nos levantou no meio desta cidade para expressar sua glória e o seu grande poder. Restaurou em nós todas as suas verdades e nos deu uma nova visão. O Senhor nos levantou no meio desta cidade para expressar sua glória e o seu grande poder. Restaurou em nós todas as suas verdades e nos deu uma nova visão. O Senhor nos levantou no meio desta cidade para expressar sua glória e o seu grande poder. Restaurou em nós todas as suas verdades e nos deu uma nova visão. Ele mudou a nossa natureza, o que era velho ficou para trás. Nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz. Nos revestiu da sua autoridade e nos encheu de poder. Por isso declaramos em fé e verdade: ao Senhor pertence esta cidade. Ele mudou a nossa natureza, o que era velho ficou para trás. Nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz. Nos revestiu da sua autoridade e nos encheu de poder. Por isso declaramos em fé e verdade: ao Senhor pertence esta cidade. Tem fôlego, rendam glórias e louvor ao Supremo Criador, que ao som da sua voz terra e céu formou. Tudo que tem fôlego, rendam glórias e louvor ao Supremo Criador, que ao som da sua voz terra e céu. E foi pra te adorar. Que tem fôlego, rendam glórias e louvor ao Supremo Criador, que ao som da sua voz terra e céu formou. Tudo que tem fôlego, rendam glórias e louvor ao Supremo
Senhor em todo tempo, o seu canto em minha boca está. A minha alma se gloriará no Senhor. Engrandecei a Deus comigo, provai e vê o quanto Ele é bom. Feliz é o homem que confia no Senhor. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Coloco em Ti os meus anseios, pois sei que tens o melhor para mim. E mesmo sem saída, sei que Tu és por mim. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Senhor, sempre te amarei. Senhor, sempre te amarei. Senhor, sempre te amarei. Sempre te Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me dos meus temores. Boa noite, seja muito bem-vindo em nome de Jesus ao primeiro culto deste ano de 2026. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Como é bom nós iniciarmos este ano dando toda a honra, todo o louvor a quem é de direito, o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus. E nós queremos te convidar a estar nesta noite celebrando ao Autor da vida, agradecendo por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer ao longo deste ano, porque as nossas vidas estão nas mãos dEle. Aleluia, vamos louvá-lo. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor.
já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço pelo dia tão lindo que o Senhor fez, pelo céu estrelado que Ele satisfaz, pela mão que se estende para fazer o bem, e por todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Que nesse ano que se inicia, nós estejamos colocando os nossos corações, os nossos desejos no Senhor Jesus. Ele está à frente de todas as batalhas. E por isso nós sabemos que somos mais do que vencedores. Aleluia!
Aleluia, o nosso Deus é grande. O nosso Deus, nosso Jesus, amado Jesus, Ele nos fala que nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, diante dos nossos desafios, diante de mais um ano que se inicia, nós precisamos renovar a nossa fé diante do nosso Senhor, porque Ele é quem vai à nossa frente, vencendo as nossas batalhas. E nós podemos dedicar a nossa vida ao Senhor, os nossos dons, os nossos talentos, porque nós sabemos que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E nós podemos dedicar os nossos dízimos e ofertas em sinal da fidelidade, da nossa fidelidade para com o Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que não falha jamais, um Deus que vela por cumprir a sua palavra. E como nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, na existência desta igreja, e eu quero te convidar a ofertar nesse instante, mas a dizer ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti, ainda que nós venhamos a passar por momentos de deserto, momentos de provação, mas nós sabemos que a Tua boa mão está sobre cada um de nós, e que no Senhor nós não seremos confundidos. Quero te convidar a você orar, a fechar os seus olhos, estar mais uma vez consagrando a sua vida, esse ano que se inicia, tudo no altar do Senhor, para que os planos do Senhor se cumpram sobre a sua vida. Senhor, nós te bendizemos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus infalível, é o Deus perfeito, o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós podemos perceber a tua mão poderosa, o Senhor agindo, ó Deus, a todo tempo, em todo instante, em cada um de nós, Pai. E nós desejamos que a nossa vida seja uma resposta a esse tão grande amor, a essa tua fidelidade. O Senhor é um Deus fiel, um Deus que não erra jamais, um Deus que não falha jamais, que vela por cumprir a tua palavra. E nós desejamos, ó Deus, viver os planos e os sonhos do Senhor todos os dias da nossa vida. Por isso nós te glorificamos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Tua mão estendida pra mim sempre está. Quando vejo o meu medo me alcançar, tua voz tão suave me ensina a seguir. Quando os meus olhos não vislumbram o socorro em altos montes, do céu tu és minha resposta, socorro bem presente em meio à provação. Em ti confio, és meu abrigo, ó poderoso Senhor. E se estou fraco, me fazes forte, ó poderoso. Tua graça me basta, tua graça me basta. Aleluia. Quando penso que o mar vai me afogar, tua mão estendida pra mim sempre está. Quando vejo o meu medo me alcançar, tua voz tão suave
és meu abrigo, Senhor. E se estou fraco, me fazes forte, ó poderoso. Diga assim: tua graça me basta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Em tuas mãos, Senhor, nós colocamos esse ano todos os nossos planos e sonhos e desejos, porque o Senhor está conosco em cada um desses dias. Nós confiamos em Ti. Em Ti confio, és meu abrigo, meu Salvador. És minha rocha. És minha rocha, fortaleza, ó poderoso Senhor. Em Ti confio, és meu abrigo, ó poderoso Senhor. E se estou fraco, me fazes forte, ó poderoso Senhor. Em Ti confio, és meu abrigo, Senhor. E se estou fraco, me fazes forte, ó poderoso. Diga: tua graça me basta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Tua graça me basta, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Senhor Deus, estamos todos reunidos, Pai, neste momento, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós somos gratos pelo ano que passou e também já somos gratos pelos dias que vêm à frente, pois nós entregamos as nossas vidas a Ti. Então os nossos dias estão contados por Ti, nossas vidas a Ti pertencem, os nossos sonhos, os nossos planos, tudo que está, Senhor, em nossas mãos, nós colocamos diante de Ti, Pai. Senhor, nós não queremos passar nenhum dia, nenhuma hora longe da Tua presença. Que nesse ano que se inicia, o Teu Espírito Santo fale forte aos nossos corações, para que nós busquemos ao Senhor todos os dias, enquanto podemos achá-lo, pois o Senhor já está voltando. E nosso maior desejo, nossa maior esperança é pela Tua volta, Senhor. Recebe nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos nesta noite. Hoje é o primeiro dia de 2026. E para nós, o início de ano é sempre uma oportunidade muito feliz. É uma oportunidade muito importante que nós temos de avaliar a nossa vida, de realinhar as nossas experiências, de pensar em decisões que vão determinar o rumo da nossa vida no futuro mais próximo. Eu sei que alguns
estão bem cheios de expectativas, estão cheios de planos, estão pensando aí ideias novas para este ano, e outros talvez não estejam tão animados assim. Talvez alguns estejam mais desgastados, mais cansados, desanimados, diante de problemas que enfrentaram, pensando que talvez a realidade tenha sido tão dura que não valha mais a pena fazer planos. Visto que nós pensamos que aquilo que vai acontecer de qualquer jeito mesmo. Então, talvez, para alguns, parece ser algo desnecessário traçar rumos, pensar em planos e pensar em novas possibilidades. Eu quero dizer para essas pessoas que eu entendo o coração. Eu entendo o seu coração, eu sei o que acontece. Porque, sem dúvida alguma, ninguém pode avaliar a experiência pessoal que cada um está vivendo, não é? E à medida que nós enfrentamos essas situações particulares, os embates da vida, essas situações duras, podem fazer com que a gente queira se recolher um pouco. Se recolher a nossa própria experiência, a nossa própria vida, sem pensar muito. No entanto, o tempo todo, nós estamos diante dessa imensa oportunidade que é chamada de futuro. Ou seja, algo novo está para acontecer. Alguma coisa nova está diante de nós. É claro que sempre que nós falamos de futuro, nós estamos pisando um terreno incerto. Nós estamos respaldados numa incógnita. Nós estamos diante de duas possibilidades. Eu acho que só existem duas. Ou a incerteza, ou a fé, que é a confiança. E eu digo isso porque mesmo que você esteja respaldado no melhor plano possível, mesmo que você tenha toda a sua vida muito bem planejada, ainda assim nós estamos lidando com incertezas, não sabemos o que vai acontecer. É sobre isso que eu queria compartilhar um pouco com os irmãos nesta noite, e para isso eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Tiago, aqui no finzinho do Novo Testamento, capítulo 4, eu quero ler do verso 13 em diante. Tiago, capítulo 4, nós leremos do verso 13 até o verso 17. O texto diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham de suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Esse texto é muito significativo para mim, eu gosto de ler esse texto e gosto de falar sobre ele na perspectiva de um novo ano, no início de todas as coisas. Eu gosto de pensar sobre esse texto. E existem alguns detalhes nele que eu quero chamar a sua atenção, eu creio que isso vai servir como reflexão para nós nesse primeiro dia do ano. Primeiro, tirando aí do verso 13, quando ele diz, vocês dizem, todos nós dizemos muita coisa. O tempo todo nós estamos falando. O tempo todo dizemos o que pensamos. O tempo todo falamos de coisas e fazemos julgamentos e tecemos comentários. Em geral, sobre o que falamos? O que costumamos dizer? Quando eu comecei a preparar esse texto, eu confesso que eu fui surpreendido por essa pergunta. Todos aqui sabem disso. Eu e Cléo, nós vendemos a nossa casa antiga e estamos construindo uma outra casa. E tem sido uma experiência desse ano passado para nós e estamos ali trabalhando nessa direção. E quando eu iniciei a obra, eu disse a Cléo e disse para outras pessoas próximas que perguntavam para mim, quando é que você pretende mudar? Eu disse assim, eu vou mudar em 6 meses. Eu vou mudar em 6 meses. Eu falei isso para várias pessoas, eu comentei isso com muita gente. Com base em que eu falei isso?
com base na experiência de já ter administrado algumas construções, com base no meu planejamento financeiro, com base na equipe contratada, que seria muito eficiente, com base no que exatamente, onde eu estava respaldando o que eu estava falando. Mas você sabe, as coisas não são assim. Você planeja, você faz um bom projeto, mas quando você começa a cavar, você se depara com problemas que ainda não tinham sido percebidos ou não tinham sido vistos. O tipo de solo, a interação que você vai ter com as propriedades vizinhas, a chuva que caiu torrencialmente durante vários dias no decorrer do ano, um acidente que acontece com um dos trabalhadores quando ele está se deslocando para a sua própria casa. Enfim, coisas que vão acontecendo e que você não espera. Por isso, quando eu começo a ler esse texto, é muito importante para mim ver o Tiago dizer assim: vocês dizem, vocês estão dizendo. E eu paro nesse momento e pergunto para mim mesmo, o que é que eu estou dizendo para as pessoas, para mim mesmo? Aliás, sobre o que eu falo cotidianamente? Quais são as minhas afirmações? E essas afirmações que eu faço são resultado exatamente do quê? Resultado das minhas convicções? Resultado da minha fé? Mas será que aquilo que eu estou falando está de acordo com aquilo que Deus está pensando? Com aquilo que Deus diz sobre mim, ou que Ele fala sobre o meu futuro? É importante pensar isso porque Tiago não está dizendo que é errado planejar. Ele não está dizendo que é errado falar sobre o planejamento também. Então nós temos sim a liberdade de falar o que pensamos e de planejar. Aliás, o próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre essa questão de estabelecer planos. Você lerá lá em Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 28, Jesus diz assim: qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Perceba que Jesus não está aqui condenando o fazer planos. O que Jesus está deixando claro é que esses planos precisam estar alinhados com os planos de Deus. Precisam ser submetidos ao escrutínio do nosso Mestre e Senhor. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Não adianta traçar planos na nossa vida sem a anuência do Senhor, sem a sua aprovação, sem a sua orientação. Provérbios capítulo 16, verso 1, diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa virá dos lábios do Senhor. Assim sendo, meus queridos, quando nós nos deparamos com o ano novo que se inicia, e a nossa expectativa e esperança se agita, e nós nos lançamos a novos projetos, ideias, planos, a pergunta que todo cristão sincero precisa fazer é: será que eu estou me certificando de que este plano vem de Deus para mim? Eu estou submetendo este plano ao Senhor? Eu já recebi da parte de Deus a aprovação dele para fazer aquilo que eu estou pensando em fazer? É claro que eu sei, por experiência de vida, que Deus não trabalha conosco colocando todos os detalhes em cima da mesa. Nem sempre Deus fala conosco audivelmente sobre todos os detalhes da nossa vida. Em algumas situações específicas, sim, Deus fala diretamente conosco. Ele fala conosco através da sua palavra de maneira muito clara. Mas nas tantas demandas da vida, Deus nem sempre fala conosco de maneira tão clara assim.
E à medida que vamos convivendo com o Senhor, teremos que amadurecer ao ponto de conseguir entender para onde o Senhor está inclinando o nosso coração, para onde Ele está guiando os nossos planos. E Deus vai nos guiar, preste atenção nisso, por meio da sua palavra. A palavra de Deus sempre vai falar ao nosso coração. Sempre será um instrumento afiado de Deus para conduzir a nossa vida, os nossos planos e o nosso futuro. Deus vai falar conosco também através da sua provisão ou da ausência de recursos. Às vezes, Deus não abre as portas justamente para conduzir o nosso coração. Então, portas abertas e portas fechadas por Deus, a Bíblia fala de ambas. Ela fala de situações em que Deus abre as portas e nos ordena a caminhar, e outras vezes que Deus fecha as portas e não nos permite sair do lugar. Deus também nos guiará por meio de pessoas, o conselho de pessoas que temem o seu nome. Pessoas que serão usadas por Deus para conduzir o nosso pensamento, para nos orientar segundo a palavra do Senhor. E Ele também vai falar conosco através de um sentimento de paz interior. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Só aqui ressaltando, irmãos, que a paz interior sempre virá associada aos outros fatores, porque nós sabemos que o coração humano não é confiável. Nós nos enganamos, nós erramos. Então é importante, nem sempre a pessoa que está em paz está no caminho certo. Agora, todas as vezes que você está no caminho certo, você sentirá a paz do Senhor no seu coração. Então, voltando lá à minha experiência na construção da nossa casa, no dia que eu estava preparando a mensagem, eu percebi que muitas vezes eu estava dizendo para as pessoas: eu vou mudar, tal mês, eu vou morar lá em tal época. E aí, olhando para esse texto, eu vi que eu precisava submeter isso ao Senhor, inclusive alterar o meu discurso e dizer assim: se o Senhor quiser, se for da vontade do Pai Celestial, se Ele prover todas as coisas, então sim, eu posso estar lá em tal época. Mas não é minha vontade que prevalece, é a vontade de Deus, é a orientação de Deus. É Deus quem faz todas as coisas no tempo certo. Portanto, tudo o que sair da nossa boca para os outros, antes precisa ser avaliado. Precisa passar pela avaliação, pelos critérios, pela orientação, pela aprovação do nosso Deus e Senhor. Essa é a primeira lição desse texto. Em segundo lugar, Tiago também nos relembra quão efêmera é a nossa experiência nesse mundo. O que Tiago diz é que a vida é como uma neblina que passa muito rápido. Está aí no verso 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante, logo se dissipa. O que Tiago está dizendo é: tudo nessa vida passa rápido demais. Presta atenção nisso. Tudo na vida passa rápido demais. E é exatamente por isso que nós precisamos estar alinhados com o propósito do Senhor a cada minuto a ser vivido neste ano próximo de 2026, de uma forma intensa, profunda, justamente porque nós não sabemos quando essa experiência de vida vai se dissipar. Sempre que eu estou aqui, antes de começar os nossos cultos, com as nossas equipes de adoração, no momento de oração, eu procuro dizer a eles: como você iria se portar aqui neste palco cantando, se você soubesse que essa é a última vez que você vai cantar? E eu pergunto para mim mesmo: como eu me portaria, como me posicionaria aqui no púlpito, se eu soubesse que essa é a última vez que eu estarei pregando? Como eu iria lidar com isso no meu coração? E então, tomando isso como exemplo, eu os desafio a cantarem aqui, a dirigirem, a conduzirem este momento de adoração com alegria, com profunda convicção, com amor, com muita coragem, com muita garra. Eu brinco sempre com eles, quando eles vão entrar, eu digo: vamos lá, sangue no olho, animado de coração, fazendo, porque você não sabe se você vai fazer de novo.
Eu penso que qualquer área que nós servimos no reino de Deus, nós precisamos usar esse critério, irmãos. Esse critério, será que é a última vez? Porque Deus confiou alguma coisa a mim, Deus confiou alguma coisa a você. Por mais simples que seja aquilo que você faz, foi Deus quem colocou na sua mão. E você deve fazer isso com convicção, deve fazer isso com alegria, deve fazer isso com profunda gratidão no seu coração, mas também com coragem, com garra. Não é simples, é difícil. Todo o trabalho que nós iremos empreender nesse próximo ano será um trabalho difícil para nós. E nós devemos empreender isso com coragem, com garra, com sangue no olho, lembrando que tudo na vida passa rápido. Aliás, todas as áreas da nossa vida passam por esse mesmo critério. Você, pai, mãe, de um bebê, presta atenção, você deve se sentir bastante cansado. Você acha que a criança dá trabalho demais, os desencontros que acontecem, a criança fica doente, você precisa levar numa emergência, você começa a achar que você está perdendo a sua vida, suas oportunidades estão indo embora. É muito comum que pais de crianças pequenas achem que eles estão perdendo a vida deles. De tão exaustos que eles estão, esses pais não conseguem respirar e aproveitar o melhor de cada fase dessa criança. Aproveitar essa experiência que é única. Devemos aproveitar o trabalho que Deus nos deu. Aproveite a oportunidade. Sabe por quê? Porque no instante em que você deixar esse trabalho, outra pessoa vai assumir o seu lugar. Outra pessoa vai estar fazendo aquilo que você está fazendo hoje. Não pense você que se você deixar o seu posto de trabalho, o mundo vai parar. Não vai. Alguém vai assumir o nosso papel. Alguém vai assumir o nosso lugar. Isso é histórico. Isso é narrado dezenas de vezes na palavra de Deus. Os grandes homens de Deus foram substituídos por outros homens de Deus também, outras mulheres de Deus. Por isso, aproveite o que você está fazendo, faça com alegria, dê o melhor de você e agradeça a Deus todos os dias pelo que Ele colocou na sua mão. Eu digo a mesma coisa aos cônjuges, aos maridos, às mulheres. Aproveitem o tempo que vocês estão juntos. Quantas vezes na minha trajetória enquanto pastor eu participei de funerais e eu vi esposas chorando sobre o corpo de maridos ou maridos chorando sobre o corpo de esposa e dizendo: se eu soubesse. Se eu soubesse que seria assim tão rápido. Quanto tempo você permanecerá casado? Quanto tempo você estará em família? Quanto tempo você conviverá com os seus filhos? Quanto tempo você terá seu pai, sua mãe perto de você? Nós devemos aproveitar melhor essas oportunidades. A saúde física que temos hoje, cuide do seu corpo. Preserve bem a sua saúde, o seu sono, alimente-se de uma forma saudável, movimente o seu corpo, faça exames médicos, tenha tempo para descansar, descanso frequente, descanso saudável. Haverá dias em que, por mais que você vá se esforçar, você não conseguirá fazer as coisas mais simples. Talvez você não conseguirá mais caminhar sozinho, sem que alguém lhe ampare, sem que outra pessoa lhe segure pela mão. Agradeça a Deus as oportunidades que Ele tem dado à sua vida, a igreja que você tem, os seus irmãos em Cristo Jesus, por mais defeitos que tenham, aproveite isso. É um bem precioso que nós temos, é a igreja do Senhor Jesus. Os amigos que você tem, algumas pessoas têm mais amigos, outros têm menos amigos, não importa, valorize essas pessoas, porque são presentes de Deus para a sua vida hoje. Enfim, meu irmão, aproveite o dia de hoje, considerando a efemeridade da vida, a maneira como os dias voam tão rápido. Em terceiro lugar, veja o que Tiago diz. Ele diz assim no verso 16: não deixe o orgulho atrapalhar o seu futuro. Isso é o que ele está dizendo, em suma, aqui no verso 16 desse texto, quando ele fala sobre pessoas que se orgulham das suas arrogantes pretensões, e ele afirma: todo orgulho semelhante a esse é mau. Orgulho aqui é pretensão,
é achar que nós somos independentes, é achar que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos das pessoas, que nós vamos dar conta de tudo sozinhos, não precisamos de ajuda, não precisamos de líderes, não precisamos de conselheiros, não precisamos de pastores, não precisamos do pequeno grupo, não precisamos dos parentes. Nós costumamos, às vezes, agir assim. A pretensão aqui é pensar que aquilo que nós conquistamos por nós mesmos, enquanto temos força, garra, vai durar por toda a vida. Oh, que triste ilusão isso. Deus nos humilha. E eu diria que Deus nos humilha com certa frequência, mais do que nós gostamos, mais do que queremos, mais do que imaginamos que Ele o fará. Mas sabe por quê? Porque Ele nos ama. E Ele não quer destruir a nossa vida. Ele faz isso para o nosso próprio bem, para nos livrar deste terrível mal que é o orgulho. Todo orgulho semelhante a este, Tiago diz, é mal. Que Deus nos livre do orgulho. E por último, ele fala também sobre fazer o bem. Portanto, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Verso 17. Eu não sei quais são os seus planos para 2026. Certamente alguma expectativa você tem, algum plano você tem. Eu estou aqui com minha agenda para 2026, toda lotada de compromissos, de responsabilidades, de atividades. Eu estou conversando com minha esposa como é que nós vamos fazer para cuidar da nossa família, dos nossos pais, dos nossos filhos, do neto. Quantas viagens serão necessárias empreender para isso? E a gente vai, senta e planeja e vê o preço das passagens e a gente provisiona os custos para isso. Outros planos não estão assim tão bem detalhados na cabeça de várias pessoas. Talvez nem mesmo alguns tenham planos. E tudo bem. Se você já é uma pessoa assim bastante experiente na sua vida e você está numa fase mais madura, mais avançada, tudo bem, talvez você realmente não tenha. À medida que o tempo vai passando, a gente vai diminuindo um pouco os planos. Mas se você ainda é novo, você precisa planejar a sua vida. Você precisa olhar para o futuro com certo critério, debaixo desses critérios que nós já falamos aqui, que Tiago nos ensina. Mas tem aqui uma exortação final de Tiago para nós. Ele diz assim: nos seus planos, ou mesmo na ausência deles, inclua o fazer o bem a pessoas. Inclua o fazer aquilo que é bom, que é justo. Sabe por quê? Porque cristãos são agentes do bem. Cristãos são pessoas separadas por Deus para ajudar, para se ocupar de prover outros em suas necessidades. E por isso eles devem estruturar a sua vida, incluindo sempre o tempo, os recursos, a energia necessária para fazer algo por alguém, para fazer o bem por alguém. Então nunca deixe seu coração endurecer diante das necessidades que estarão ao redor de você. Nunca feche os seus olhos e os seus ouvidos para aquele que clama. Peça ao Senhor, nesse ano de 2026, que Ele dê a você um coração generoso, porque a palavra diz que o generoso será abençoado e que o Senhor multiplicará a sua sementeira. Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios. Portanto, meus irmãos, bem-vindo, portanto, ao seu ano novo. Que Deus o abençoe nesse momento especial da sua vida. Seja bem-vindo a mais uma etapa do seu futuro. O seu futuro está aqui, diante de nós, como uma cortina. Nós vamos abrir essa cortina e novas coisas serão reveladas a nós. Não tenha medo, não entre em pânico, não entre em desespero, por uma só razão. Por trás de tudo o que vier a acontecer, há um Deus que nos conhece, há um Deus que sabe quem nós somos, há um Deus sobre a sua cabeça, há um Senhor que controla todas as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito para cada um de nós. E é ao Senhor que nós daremos conta da nossa vida. Não é às pessoas. Nós vamos sim dar conta da nossa vida para muitas pessoas que estão próximas de nós, mas primariamente daremos conta da nossa vida ao Senhor.
Nem sempre Deus vai dizer tudo o que vai acontecer de maneira tão clara, o que devemos ou não fazer, como Ele vai ou não nos livrar, mas você pode ter certeza de que esse Deus é o grande eu sou. E mais importante do que fazer coisas, é ter esse Deus ao nosso lado. O grande eu sou é saber que esse Deus será suficiente para nós. O Senhor Deus, o grande eu sou, estará conosco. Ele nos enviou, e se Ele nos enviou, Ele irá adiante de nós, por trás de nós, sobre nós e ao redor de cada um de nós. Nosso Deus te abençoe, meu irmão, que você possa depender do Senhor profundamente no seu coração e descansar, porque você já entregou ao Senhor o seu futuro. Eu quero orar com você neste momento, quero colocar a sua vida diante do Senhor. Vamos clamar ao nosso Deus que Ele nos abençoe, que o nosso coração aprenda a confiar nele, a depender dele em todo o tempo da nossa vida e da nossa história. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus e Pai, por Tua bênção e Tua graça derramada sobre nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos entregar ao Senhor o nosso futuro, o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas dúvidas, as ansiedades, as nossas preocupações. A Tua palavra nos ensina a lançar todas estas coisas aos pés do Senhor. E agora, Pai, nós estamos iniciando um novo ano e colocamos diante do Senhor a nossa vida. Como diz esse texto de maneira tão clara, nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Nós não podemos descortinar o futuro antes do Senhor. O Senhor é o Deus soberano, presciente. O Senhor é o Deus que se antecipa a todas as coisas e que enxerga o que vem pela frente. Então eu peço ao Senhor que tão somente o nosso coração dependa do Senhor, confie no Senhor, que nós não tenhamos a pretensão de traçar planos para a nossa vida sem incluir nesses planos o propósito do Senhor. Ensina-nos a orar, a ouvir mais a Tua voz, a ter uma sensibilidade melhor aguçada ao Teu propósito, à vontade do Teu Espírito, para que os nossos planos sejam resultado de uma vida submetida ao Senhor, vivida no temor do Teu santo nome, em corações consagrados que aprenderam a depender do Senhor e a esperar as respostas certas vindas dos Teus lábios. Obrigado porque temos vida, obrigado porque estamos caminhando, respirando. E Senhor, eu sei que talvez muitos neste momento possam estar partilhando desta mensagem e talvez não possam mais ter os mesmos movimentos do passado. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor guarde mesmo a mente desses, ajudando-nos a lembrar que enquanto eles têm fôlego, devem adorar ao Senhor. A Tua palavra diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Então que eles possam andar na presença do Senhor. A Tua palavra diz que os mortos não podem louvar ao Senhor, porém nós estamos vivos e queremos continuar servindo ao Senhor. Ajuda-nos a planejar a nossa vida para este ano com temor na presença do Senhor, com sabedoria, com discernimento espiritual, cientes, Pai, de que o Senhor está conduzindo todas as coisas e que a nossa vida está alinhada com o Teu propósito. Mas eu peço também que o Senhor nos abençoe, nos ajudando a lembrar que somos agentes do Teu reino, que temos profunda alegria no coração de servir a um Deus verdadeiro que abriu os nossos olhos, que nos ajudou a enxergar a realidade da vida eterna e que nos deu, por meio de Jesus, a graça e o caminho que nos leva à salvação. Bendito seja o Teu nome, que o nosso coração, durante todo este ano, seja profundamente grato ao Senhor, infinitamente grato, por todas as bênçãos extraordinárias que o Senhor já derramou e ainda continuará derramando sobre todo o Teu povo. Nós Te bendizemos, Pai, e colocamos nossa vida diante do Senhor e oramos agradecidos em nome de Jesus. Que o Teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a plenitude do Santo Espírito de Deus permaneça com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Um feliz 2026, Deus abençoe sua vida, toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus.
Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus, de Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus, de Deus. Minha alegria é saber que hoje sou livre pra te adorar. Sei que nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo.